Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo aqui na Palavra de Deus, agora na carta a Filemon, essa carta brevíssima de Paulo a Filemon, em uma circunstância aqui de escravidão, na verdade, escravidão. E Paulo aqui, quando ele começa a carta, ele já se identifica como algo relacionado ao tema que ele vai tratar. Aqui no versículo 1 a 7, resumidamente, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, ao amado Filemão, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem. Por que ele já começa assim? Vamos entender já. Escravidão, o contexto ali era o contexto de escravidão. Filemão, na verdade, a situação era que Onésimo era um escravo de Filemão, tinha fugido, ele tinha ido ter com Paulo e Paulo estava preso. Paulo pregou o evangelho a Onésimo, Onésimo se converteu e Paulo, obviamente, observando aquele direito natural de Filemão com relação ao escravo Onésimo, o envia de volta, mas o envia de volta com uma carta. Essa é a carta a Filemão, escrita praticamente em favor de Onésimo, que era aquele escravo que tinha fugido de Filemão. Tá? E a escravidão, vamos falar um pouco da escravidão, né, como introdução. Qual era a questão da escravidão aqui? E como o evangelho lida com a escravidão? Como é isso? A escravidão na história da humanidade era uma coisa constante, sempre houve escravos, e sempre era o resultado ou de dívidas, ou de crimes, ou de guerras, ou de nascimentos. As pessoas nasciam, filhos de escravos, nasciam escravizados. Mas as causas principais geralmente eram escravizados os povos que eram derrotados em batalha. Geralmente é isso. Diria-se que a causa mais recorrente era essa, resultado de guerra. Só que assim, como já disse uma vez a um grupo de irmãs que fazia o curso Conhecendo a Minha Bíblia comigo, no Brasil existe uma confusão muito grande entre racismo e escravidão. Esses temas se interconectam por causa da escravidão dos negros. Então, quando se fala de escravidão, já lembra o racismo. Parece que essas duas ideias são casadas. Mas uma ideia não tem nada a ver com outra. Inclusive, eu tive que dizer para algumas pessoas que, por um acaso, não sabiam disso, não se fala muito nisso, mas a escravidão que aconteceu no Brasil, ela é da mesma matriz que as escravidões do mundo antigo, de maneira geral, que eram resultados de guerra. Os europeus iam lá na África, ali eles compravam escravos de outros negros e traziam para cá. Era assim que funcionava. Então, mesmo essa escravidão não tinha tanto a ver assim com a cor negra, mas era resultado de guerra, assim como todas as outras escravidões. Havia escravidão branca também, já é quase difícil de imaginar, mas o princípio de missões, como já mencionei aqui, foi à vista de um mercado de escravos. A evangelização da Europa começou na vista de um mercado de escravos lá em Roma por parte de Gregório I, o Papa lá do 500 e pouco, 600. Esse Papa viu o mercado de escravos, viu pessoas brancas sendo escravizadas, brancas de olhos azuis, e perguntou quem são eles. Eles disseram ângulos. E aí ele disse, não ângulos, mas anjos. Isso por causa daquela mitologia medieval de anjo retratado como branquinho, de olho azul, cabelinho loirinho, enrolado. Por causa dessa figura. Né? Ele disse, não ângulos, mas anjos. E propagou missões para esse povo, viu a necessidade desse povo ser evangelizado. Esse povo que estava sendo escravizado e vendido como escravo no mercado de Roma. Era um povo branco. Então, a escravidão não tem necessariamente a ligação com o racismo, como geralmente se confunde no Brasil, mas é sempre, ou na maior parte das vezes, resultado de guerra. A escravidão que aconteceu no mundo, a maior parte foi um resultado de guerra. Um povo vence o outro e escraviza. Era assim que os europeus iam na África e compravam escravos de mercados que haviam lá na África. Eram povos negros escravizando outros povos negros que tinham perdido a guerra. Era assim que funcionava. O caso é que em Israel, obviamente, era o povo de Deus e havia uma certa regulamentação disso. Por exemplo, assim, no mundo antigo, a relação do senhor com o escravo é uma relação bem vertical e absoluta, de modo que o dono tinha até poder de vida e de morte sobre o escravo. Em Israel já não era assim. E antes de continuar falando sobre esse aspecto, deixa eu só fazer um pequeno esclarecimento aqui. Não vamos cometer aquela confusão comum que se faz
né, entre pensadores e ateus e críticos diversos da Bíblia, de achar que pelo fato de algo ser tolerado na Bíblia quer dizer que Deus concordava com aquilo, porque geralmente é a leitura que se faz. A Bíblia pós-escravidão, por quê? Porque tem leis de escravo na Bíblia, por isso. Não. É apenas uma coisa que Deus tolerava. Por que não havia uma lei direta contra a escravidão? Os povos foram tendo sua própria evolução natural e o reino de Deus veio fazendo esse caminho que levou depois à libertação dos escravos. Vamos ver isso mais para frente. O fato é que a tolerância de Deus com relação ao pecado não quer dizer a sua concordância, porque assim como Deus tolerou a escravidão e regulamentou a escravidão para que não ficasse assim ao léu também, assim também havia leis de divórcio, havia leis de poligamia. Deus concordava com o divórcio? Deus concordava com a poligamia? Não. As palavras de Jesus são claras no Novo Testamento. O divórcio foi tolerado, assim como todo o resto, por causa da dureza do coração humano. Tinha mais a ver com o que era o estado humano naquela época, na antiguidade, do que com Deus propriamente dito. E era mais uma tolerância de Deus do que uma expressão, como é que eu vou dizer, explícita de sua vontade. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, era condenado o roubo de homens. Então, o tráfico de escravos era proibido. Havia, por exemplo, o jubileu, depois de 50 anos os escravos eram livres, depois de 6 anos o escravo hebreu era solto. Havia, por exemplo, assim, a lei de que o escravo, no sábado ele não trabalhava, então havia folga. Se o escravo era um ferido, perdia um olho, o dono tinha que libertá-lo. Essas leis simplesmente não existiam no paganismo. Então, o escravo mesmo, a escravidão, mesmo sendo assim tolerada por Deus, ela não era deixada assim ao léu da vontade humana, como era no paganismo, não. Havia leis que, até certo ponto, protegiam os escravos da sua condição. De certa forma, humanizava a escravidão. De certa forma, atenuava os efeitos mais danosos da escravidão. Essa era a relação de Deus com o seu povo lá no Antigo Testamento, que tinha, nesse quesito da escravidão, elementos distintos de todos os povos em redor, mesmo em relação a coisas que Deus tolerava, que não eram expressões da sua vontade. Quando chegamos no Novo Testamento, nós vemos o quê? A igreja não é um país como era Israel. Então, se havia regulamentação da escravidão, no sentido de humanizá-la em Israel, era porque Israel funcionava como um país politicamente constituído. Já não é o caso da igreja. A igreja não é um país, a igreja são pessoas nascidas de novo, são indivíduos. Formam sim uma coletividade que é o corpo de Cristo. Formam sim uma coletividade que é o corpo de Cristo, sim. Mas não é uma coletividade de um país, não é uma coletividade geograficamente demarcada ou etnicamente circunscrito, como era o caso de Israel. Então a igreja ela funcionava com seus princípios em um contexto pagão. Qual era o diálogo da igreja em relação ao seu contexto? Qual era o diálogo da igreja em relação ao seu contexto? Nós vamos ver nessa carta. Porque o evangelho no mundo sempre funcionou e funcionará como grão de mostarda. Não como regra, não como leis, assim, como é que eu vou dizer, para um país, a menos, obviamente, que como aconteceu no processo, o princípio do evangelho se tornou hegemônico pelo número de conversões, porque foi isso que aconteceu no mundo. A influência do evangelho no mundo se deu pelo aumento de conversões, pelo espalhar da mensagem e pela mudança de mentalidade. Os direitos humanos, por exemplo, desaparecem, numa primeira expressão, em pessoas da igreja. Quando você lê sobre direitos humanos, quando você lê sobre minoria, essas coisas que a esquerda tomou conta e parece que só eles pensam nisso, na verdade não. Porque na Idade Média, quando não havia iluminismo ainda, quando não havia ainda marxismo abarcando tudo isso, querendo tomar tudo isso para si, havia direitos humanos naquilo que se expressava como norma de misericórdia por parte da igreja. Era a igreja que se preocupava com os loucos, era a igreja que cuidava dos marginalizados, eram os mosteiros que cuidavam dessas pessoas. As pessoas que viviam à margem da sociedade. E com relação à escravidão, por exemplo, os primeiros ensejos nesse sentido vieram de Quakers. O livro, por exemplo, A Cabana do Pai Tomás, foi escrito por Madeleine Beecher Stowe, que era filha de Lyman Beecher, um pregador avivalista lá do século XVIII, que teve grande influência na libertação dos escravos com relação à política de Lincoln, que era republicano, não era democrata, era republicano, e que lutou contra a escravidão. Também temos a figura de Samuel Wilberforce, lá na Câmara dos Comuns da Inglaterra, tudo isso no século XVIII, XVII, XVIII, por aí. Onde ele lutou também para a libertação dos escravos.
Aqui no Brasil temos a expressão para inglês ver, porque lá houve a libertação dos escravos lá na Inglaterra, e a Inglaterra mandou a ordem para cá, liberta aí também. E faziam aquele jogo de cena, fazendo de conta que obedeciam, sem obedecer a questão do tráfico. Daí a expressão para inglês ver é relacionada à escravidão, e é o maquiamento de expressões de escravidão que o Brasil fazia para enganar os ingleses, para tapear os ingleses nessa questão. Mas sempre vindo de pessoas da religião, de pessoas do cristianismo. Por quê? Porque a implicação era que, se os homens foram criados iguais por Deus, então um homem não pode escravizar o outro. Então, ainda que não houvesse uma norma direta do Evangelho, aqui na carta a Filemão não aparece uma norma diretiva do Evangelho frontalmente contrária à escravidão, por outro lado, aquilo que se entendia do Evangelho levava necessariamente a essa postura. Nós vamos ver aqui no nível pessoal em relação a Paulo e Filemão, e também no modo como, influenciando a sociedade, o Evangelho levou à libertação dos escravos no seu processo. O processo do reino de Deus no mundo. É bom entender isso, tá? Logo no começo da carta, como Paulo se apresenta? Logo no começo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E é assim que Paulo se apresenta. Prisioneiro, escravo. Então, Paulo já se apresenta na identificação pessoal com esse tipo de gente. Não com esse tipo de classe social, no caso, escravos e servos, prisioneiros. Obviamente que não no sentido ideologizado, né? Mas no sentido assim, de que é o tipo de relação que ele tem com o Senhor. O Senhor é o seu dono, o Senhor é o que o tem cativo pelas cordas de amor do Evangelho. Ele está amarrado pelo amor ao Senhor. E aí se ele é cativo em sua existência. E é assim que Paulo se apresenta. Então é claro que essa maneira de Paulo se apresentar a Filemão, expressando aqui sua condição e identidade que aparece inclusive em outras cartas, já é a expressão da sua condição de vida pelo Evangelho e, de certa forma, já é uma introdução para aquilo que vai falar em seguida. Porque ele é do mesmo tipo que Onésimo, ele se identifica com Onésimo. A identificação de Paulo, digamos assim, por aquele que mais se assemelha da sua vida no Senhor e no Evangelho, é mais parecido com a condição de Onésimo do que a do próprio Filemão. Então, Paulo já começa assim, na introdução, e já dá um ensejo de alguma coisa. Embora faça isso em outras cartas, mas nessa carta aqui, essa apresentação já enseja algo que vai se desenrolar no começo da carta. Ele diz, por exemplo, que lembra-se de Filemão nas orações. Filemão é uma pessoa cristã, uma pessoa fiel. Não vamos ver Filemão aqui como um burguês, explorador, porque isso ele não é de modo algum. E Paulo diz que se lembra dele e ora por ele para que o seu caráter seja desenvolvido no Evangelho. Lembro-me de ti, oro por ti, para que o Evangelho faça o seu caminho, o seu caráter, que é o que deve acontecer com cada um de nós, que é por isso que devemos orar uns pelos outros, para que possamos crescer e nos edificar como igreja. O caráter cristão sendo desenvolvido deve ser objeto de nossas orações uns pelos outros. Por quê? Porque a comunhão de fé, a comunhão, leva a isso e deve tornar eficiente o pleno conhecimento de todo o bem. É o que Paulo fala em seguida, que o efeito da fé na percepção de todo o bem. O Evangelho, na sua inteireza, deve aprimorar todas as percepções do bem, não apenas aquelas percepções mais flagrantes, aquelas percepções mais assintosas, mas também uma percepção geral que nos orna as ações, que nos impulsiona a toda a ação direcionada ao bem. É isso que Paulo fala, essa abrangência da percepção do bem. Por quê? Porque é disso que ele vai tratar. Qual é o bem maior do Evangelho? E como ele se relaciona com todos os aspectos da nossa vida? É disso que se trata. É disso que se trata. A comunhão da fé deve levar a uma percepção cada vez maior e mais apurada do bem, que é muito mais do que certo e errado, que é muito mais do que regrinhas, que é muito mais do que uma disciplina meramente pessoal. É algo que vem de dentro, por aquilo que a fé faz e deve fazer em nosso coração, em termos de transformação do nosso caráter e de nossas percepções. Porque a comunhão da fé deve necessariamente redundar em comunhão de bem. O bem do Evangelho deve ser comunicado. A comunhão do Evangelho deve implicar em comunicação do bem.
Nós devemos estar o tempo todo comunicando bem através da nossa comunhão, primeiro com o Senhor, depois com os irmãos. Se nós não estivermos comunicando bem, alguma coisa está errada. O que nós estamos comunicando, então? Não é bem. É o efeito coletivo daquilo que vem a partir do caráter individual. Se nós individualmente temos comunhão, entendemos comunhão, e através da comunhão comunicamos o bem, isso trará efeito na coletividade, a partir daquilo que cada um de nós deve ser individualmente. Isso é igreja. Isso é igreja em todo o seu horizonte prático. Comunhão de fé com o Senhor, comunhão de fé com os irmãos e comunicação do bem no processo. Menos do que isso não é o evangelho. É a isso que Paulo apela aqui, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento e tudo bem. Ele está só fazendo o aquecimento aqui. Ele vai já falar do que ele quer dizer realmente. Mas aqui ele já está dando a entender isso. Que o evangelho tem uma cadência de efeitos que tendem a umas posturas, que ele vai falar em seguida. E aí ele já começa a entrar aqui. No versículo 8 a 16, ele já começa a entrar no que ele quer dizer mesmo, de maneira mais frontal, né? 8 a 16, resumidamente. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro solicitar em nome do amor, em favor do meu filho Onésimo. Eu te envio em pessoa o meu próprio coração, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Não como escravo, mas muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Ainda que eu sinta plena liberdade para te ordenar o que convém, porque na palavra de Deus, embora entendamos que todos temos servos, que todos devemos considerar cada um ao outro superior a si mesmo, essa consideração geral devemos ter uns para com os outros, ainda assim, existe sim hierarquia de autoridade espiritual. É claro que toda ela é exercida em espírito de servo, em espírito de amor. Mas existe autoridade espiritual, sim. Essa ideia de que a autoridade espiritual é uma apropriação indébita, é uma coisa... Não, tem muita gente abusando dessa autoridade realmente. Mas ela existe. Matizada pelo amor, baseada no amor, mas existe. E Paulo se sente essa liberdade. Sente essa liberdade. Olha, eu sou o teu pastor, eu sou o teu líder espiritual. Eu poderia te ordenar, falar, faça isso. Mas eu não quero fazer isso. Porque o evangelho, em todos os seus princípios, é realmente compulsório na nossa vida. Pessoalmente, eu não acredito em nada do evangelho que não seja compulsório. Ainda que tenhamos a liberdade de praticar, mas o princípio mais profundo do evangelho é compulsório em todos os seus processos. Mas Paulo não está apelando a isso agora. Ele está entendendo o compulsório da sua autoridade espiritual, ele está entendendo o compulsório do evangelho, ao qual o Filemão deve ouvir dele, de Paulo, como exortação e como diretriz, mas, de certa forma, ele abre mão disso. E prefere apelar a um outro princípio. Não o princípio da autoridade. Não o princípio da reciprocidade no diálogo que deve haver entre pastor e ovelha, entre líder e liderário, no contexto geral da igreja e do evangelho. Não é a isso que ele apela. Ele quer apelar ao amor, solicitar em nome do amor. Embora haja esse princípio de autoridade, ele apela a um princípio mais elevado para a base de sua solicitação a Filemão. Ele apela para aquele princípio mais elevado, aquilo que deve ser o elemento fundante do nosso caráter, que é o amor de Deus. É essa base fundamental, sem o qual realmente não somos nada, segundo 1 Coríntios 13, se não tiver amor, nada serei e nada vale, nada tem valor, nada tem valor em si mesmo se não tiver um amor como base. Então, é esse princípio mais fundamental que Paulo apela para aí sim solicitar. Para além de toda a diretriz assim mais, como é que eu vou dizer, mais audaciosa, mais autoritativa, ele fala, segundo esse amor, que por certo eu confio que está firmado no teu coração, a esse amor eu apelo. É dessa base que você vai tirar as diretrizes, a fundamentação da tua atitude que eu vou te pedir agora. É assim que Paulo argumenta aqui. É assim. E aí ele pede em favor de Onésimo, baseado nesse amor. O meu filho que gerei em cadeias. Por que meu filho? Paulo tinha filho? Paulo não tinha filho. Paulo era celibatário. Existe uma historinha aí de que ele era mesmo cinético. Bobagem, especulação. Paulo era celibatário. Paulo era solteiro
era um eunuco por amor ao evangelho, então ele não tinha filho natural. Mas ele considera Onésimo como filho. Por quê? Porque quando Onésimo fugiu de Filemão, ele foi ter com Paulo, Paulo estava preso, e ali Paulo pregou o evangelho a Onésimo e Onésimo se converteu. Então Paulo gerou Onésimo na fé. Ele é pai espiritual de Onésimo, assim como Paulo sentia dores de parto pelos corintianos, assim também considerava pai de Onésimo, pai e mãe. Paulo era pai e mãe de muita gente, certo? E ele apela a esse vínculo superior. Eu te envio em pessoa o meu próprio coração. Então ele apela ao vínculo de amor que existe entre o próprio Paulo e Filemão, e aquilo que, derivando-se disso, também deve ser aplicado em relação ao Onésimo. Tudo isso tendo como base o fato de termos aquele vínculo no Senhor, que está acima de qualquer conjuntura humana. Ele fala assim, que o receba muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Por quê? Porque o que Onésimo tem com Filemão em relação a Jesus é maior do que aquela relação circunstancial de senhor e escravo. O senhorio de Cristo que está sobre Filemão e sobre Onésimo é um vínculo maior do que aquele que Filemão possa exercer como senhor em relação a Onésimo, naquela relação baseada na escravidão. Então, Paulo apela a um vínculo maior entre eles, o vínculo superior em Jesus, que é o vínculo da comunhão. A isso ele apela. E entendam aqui o que Paulo está falando nas entrelinhas, entendam o que Paulo está querendo dizer e não está dizendo de uma maneira direta. Já está dizendo aqui, já. Está dizendo, que ele vai dizer mais claramente depois. Porque no Evangelho não há escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, nem judeu, nem bárbaro, nem cita. Espiritualmente somos uma coisa só em um Senhor. E é claro que nos novos céus e nova terra não nos casaremos, nem nos daremos em casamento. Ou seja, toda a constituição parental vai ser superada pela filiação de Deus. Seremos todos filhos de Deus nos novos céus e nova terra. Mas parte disso já está incitado nos princípios do Evangelho, que são de validade agora, que devem ser vivenciados agora. Tá? Devem ser vivenciados agora. Então é esse princípio maior e mais fundamental de comunhão que faz superar os arranjos humanos e aquilo que vai ser devidamente superado no novo céu e nova terra. Mas Paulo já apela a Filemão que se pratique agora esse princípio. Que não espere o novo céu e nova terra para que seja superado isso. Isso, obviamente, como valor do Evangelho. Como valor do Evangelho, isso. Isso é importante entender, porque existe um filme chamado Alexandria, um filme de 2004, um filme chamado Alexandria, sobre uma matemática grega chamada Hipátia. Ela existiu lá no quarto século, tá? Filósofa matemática, interpretada por Rachel Weisz, uma bela atriz, a Rachel Weisz, assim como todas as Raquéis que eu conheço, são todas belas e inteligentes. Essa atriz interpreta essa matemática, essa filósofa, chamada Hipátia, lá do século IV, e se percebe claramente aqui, o filme, de uma certa forma, é crítico em relação a um certo preconceito de Cirilo em relação a Hipátia, porque ela é filósofa, é pensadora e ela é mulher, então já tem um certo preconceito, assim. Mas também o filme é muito justo quando ele retrata também a diferença de perspectiva em relação aos escravos, porque uma pessoa que aparece muito destacado no filme é o escravo de Hipátia, um jovem que é escravo de Hipátia, que se converte e percebe claramente o nível de consideração que ele tem entre os cristãos e a consideração que ele recebe dos pagãos, da própria Hipátia, que o trata com um certo desprezo. Ele gosta dela e ela o trata com um certo desprezo. Você é escravo, fica no teu lugar. É mais ou menos assim. E entre os cristãos ele é tratado como igual. Ele percebe claramente essa diferença. Então, essa perspectiva sempre foi a perspectiva do Evangelho. E entendam bem isso, irmãos. Sempre foi vivenciada pelos cristãos, pelo menos aqueles que entendem de fato o Evangelho. Porque o cristão verdadeiro ele não é de maneira nenhuma elitista, ele não é de maneira nenhuma preconceituoso para nada. Ele não é preconceituoso, ele não é elitista. E ele não faz gradações entre pessoas, gradações entre raças, gradações entre ofícios, gradações entre classe social. Não existe gradações no Evangelho. E os crentes verdadeiros não fazem essas coisas. Não faziam na igreja primitiva e não devem fazer hoje em dia. Então, a esse nível maior de vínculo espiritual no Senhor, é a esse vínculo baseado no amor é que Paulo apela
para que Filemão tome uma atitude diferente com relação a Onésimo dali para frente. Então ele fala, se portanto me considera, versículo 17 a 25, resumidamente, ele continua, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. O que será que Paulo quer dizer aqui, né? Se me consideras como companheiro, eu sou um bom pastor para você, eu sou um bom mestre, você me considera realmente, teu coração é ligado ao meu, no Senhor, então se você tem essa consideração, então recebe Onésimo como a mim mesmo, trata-o como fosse eu mesmo, trata-o como a mim mesmo, Onésimo, esse escravo fujão aí, ele se converteu, aceitou o Senhor, dentro desse arranjo social ele reconhece que errou, eu estou mandando ele de volta para você, não estou atropelando o teu direito, que era na época um direito. No entanto, Paulo pega os termos do Evangelho e situa toda a situação um nível acima daquilo que eram os arranjos da época. Recebe como a mim mesmo, um grande afeto, uma grande compaixão. Serve da tua obediência. Porque Filemão era um homem cristão. Então, Paulo meio que conta que ele vai como é que eu vou dizer? Ele vai tratar o Onésimo para além daquilo que é o seu direito natural da época, de senhor de escravo. Até de punição, o que acontecia com o escravo fujão em todas as escravidões, o que acontecia quando os escravos eram recapturados, como os senhores escravos tratavam os escravos quando eles eram recapturados, fora do Evangelho, fora da palavra de Deus. Qual era o trato do paganismo? Querem ressurgir o paganismo, querem criar uma civilização pós-cristã. Tá bom, vamos esperando depois o resultado. Porque o escravo fujão era severamente punido. E, no entanto, Paulo disse, você me considera, recebe-o como a mim mesmo, recebe-o como irmão no Senhor, porque é isso que ele é daqui para frente. Ele já não é mais teu escravo, ele é teu irmão agora. Trata-o assim. E recebe-o como a mim mesmo. Esses são os apelos de Paulo. Contando que Filemão, a expectativa de Paulo é essa, que Filemão é quebrantado o suficiente, maduro espiritualmente, o suficiente para atentar ao que Paulo está dizendo. Então, o contexto da carta é esse. O contexto da carta é esse. O Evangelho fala contra a escravidão? Fala. Se insurge revolucionariamente contra a escravidão? Não, nunca foi isso. Nunca foi isso. É certo que várias pessoas e grupos vincularam o Evangelho a uma luta uma luta revolucionária, mas o Evangelho em si mesmo não é isso. Mas, tratando com os corações, ele muda a sociedade. Esse é o caminho que o Evangelho sempre fez no mundo. O Evangelho, com o signo do grão de mostarda, tudo que precisa é mudar os corações. Aqui, de novo, vou repetir aquela fala de Will Durant. Escreveu o fascículo sobre a história da civilização. No fascículo chamado César e Cristo, que tratava da igreja primitiva, que tratava da época da encarnação do Senhor, ali naquele fascículo, ele diz que a revolução do Evangelho é a revolução mais profunda de qualquer revolução que a humanidade jamais viu, porque era uma revolução que procurava mudar os corações, não as estruturas, não as classes sociais, mas os corações. E com isso o Evangelho fez o seu caminho e levou finalmente à libertação do escravo em seu processo natural, segundo a marcha do reino de Deus no mundo. Amém? Entendamos isso então, tá? Por aqui, então, finalizamos as cartas de Paulo. Essa carta é a última carta de Paulo. Mas outras cartas seguirão, continuaremos nosso estudo na palavra de Deus, com outras cartas, com outros autores e com outras abordagens ao Evangelho. Amém? Deus abençoe.